Bem, o livro que eu vou apresentar para vocês hoje, né, para a gente discutir, né, é o Professora Cintia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar. Né, esse é um livro de 1993, né, é importante dizer que já é uma última fase do Paulo Freire, né, uma obra que marca essa trajetória histórica de luta, né, dos educadores pelo reconhecimento do papel fundamental do seu trabalho, né, do trabalho da educação para a sociedade. Eu trouxe um videozinho rápido para a gente ter um quê de poesia aqui na nossa tarde. Educação. Educa a ação. A educação é uma estrada sem fim. Comparação. Começa dentro de casa os primeiros ensinamentos de respeitar, escutar, esperar a sua vez, cuidar das suas coisas, as palavrinhas mágicas, por favor, dá licença, obrigado. Aí chega a hora de ir para a escola e aprender a ler, escrevinhar, fazer conta e as coisas do mundo. A escola contribui com a educação, que começa em casa. Quem educa é a família. Só que de uns tempos para cá, com o corrimento da vida moderna, as crianças estão indo para a escola muito piquitita e os ensinamentos de casa ficaram para as escolas. Será que é por isso que começou essa manota de chamar a professora de tia? Para os meninos não sentir que estão na escola? Eu fico com dó dos professores de hoje. Se eu fosse professora, eu não deixava me chamar de tia. Eu não sou irmã da sua mãe, eu não sou irmã do seu pai. Tia, pro, que falta de absolutamente, uai. Isso tira a autoridade da professora. Professora sempre foi uma pessoa de respeito, que merece ser ouvida e admirada, uai. Até hoje, eu a lembro das minhas professoras do grupo, naquela época, chamava grupo. Dona Alexandrina, Dona Irani, Dona Águida, Dona Solange. Eram umas mulheres distintas que a gente obedecia e ganhava até um colo delas. Não tinha essa manota de tia, não. Se o professor já não tem um salário assim que merece, devia, no mínimo, ter o máximo de respeito dos alunos e dos pais dos alunos. Senão, daqui a pouco, ninguém mais vai querer ser professor. Marcilene, minha filha, ela é professora e está insistindo nessa vocação. Educador. Ela educa a dor. Trabalha de dia, estuda de noite e às vezes passa os fins de semana inteirinho corrigindo prova. Eu fico muito orgulhosa dela ser tão pedagógica e insistir nos livros de Paulo Freire. E eu falei para ela: "Ê, Marcilene, na próxima encadernação você vai nascer passarinho." Aí ela me mostrou um poema do Mário Quintana, que fala assim: "Todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho." Bem, então a gente, com essas palavras delicadas, populares, né, poesia popular, né, pensando nisso, a gente começa então a falar um pouquinho, né, a minha ideia aqui é primeiro apresentar, né, em linhas gerais o que a gente tem no livro, né, e inclusive utilizando trechos, né, citações diretas do próprio Paulo Freire, e num segundo momento pretendo trazer essa discussão para o campo da museologia, né, inclusive referenciando o meu trabalho, né, a minha dissertação de mestrado, onde eu tratei exatamente dessa questão da formação dos profissionais educativos de museu, com recorte da cidade do Rio de Janeiro. Bem, então começando. Na verdade, quando a gente
tem primeiro contato com esse livro, né, o que primeiro chama a nossa atenção é a própria escolha, né, do título por Paulo Freire, né? Quando ele nomeia o livro Professora Sim, Tia Não, e coloca como subtítulo Cartas a quem ousa ensinar, ele realiza uma declaração, uma afirmação política e pedagógica, né, que, como a gente já tem visto aqui nos nossos encontros, né, são dimensões inseparáveis para Paulo Freire. Ele coloca a exigência que a gente analise esse título, tanto para que a gente possa compreender o seu significado, né, de cada uma das partes, de cada palavra que compõe esse título, mas também dialeticamente essa inter-relação, né, e como que elas se afetam, né, mutuamente. Então, como eu falei para vocês, vou fazer algumas citações que eu acho que Paulo Freire fala muito bem e se coloca muito próximo de nós, então não dá para reinventar a roda. Então, abrindo aspas, agora mesmo, no momento exato em que escrevo sobre isto, quer dizer, sobre as relações, pensar, fazer, escrever, ler, pensamento, linguagens, realidades, experimento a solidariedade entre esses diversos momentos, a total impossibilidade de separá-los, dicotomizá-los. E ele continua. É preciso não esquecer que há um movimento dinâmico entre pensamento e linguagem e realidade, do qual, se bem assumido, resulta numa crescente capacidade criadora, de tal modo que, quanto mais vivemos integralmente esse movimento, tanto mais nos tornamos sujeitos críticos do processo de conhecer e de ensinar, e de aprender, de ler, de escrever e de estudar. Ou seja, o Paulo Freire, ele afirma, né, ele reafirma o papel do profissional de ensino enquanto uma profissão que exige um compromisso e, como ele mesmo diz, um gosto especial, né, de querer bem, não só aos outros, né, aos educandos, mas ao próprio processo, né, essa afetividade relacionada ao próprio processo. E combinada com a impossibilidade de se ensinar sem carregar consigo um pouco de ousadia. Inclusive, já até deixo o convite, né, que a gente, no próximo encontro, vai estar com a nossa colega Cristina Lara aqui apresentando Medo e Ousadia, do Paulo Freire, né? E ele diz que é preciso ousar para dizer, cientificamente, e não blá, 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 mente, que estudamos, que aprendemos, que ensinamos, que conhecemos com o nosso corpo inteiro, com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica, mas jamais apenas com esta. É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional. É preciso ousar para ficar ou permanecer ensinando por longo tempo nas condições que conhecemos, mal pagos, desrespeitados e resistindo ao risco de cair vencidos pelo cinismo. É preciso ousar, aprender a ousar para dizer não à burocratização da mente a que nos expomos diariamente. Ou seja, ao lado dessa ousadia, Freire, ele afirma para nós a necessidade, né, mais uma vez a necessidade da gente compreender, né, evitar a compreensão distorcida da tarefa, né, do trabalho do profissional do ensino, né, porque a tarefa de ensinar, como ele mesmo diz, é uma tarefa profissional, que exige amorosidade, sim, criatividade, competência científica, mas ela se recusa à estreiteza cientificista. Ela exige uma capacidade, como o próprio Freire diz, ela exige uma capacidade de brigar pela liberdade, sem a qual a própria tarefa fornece. Ou seja, não se trata, também nas palavras de Freire, né, de opor a professora à tia, é também identificá-las, ou reduzir a professora à condição de tia. E ele nos explica, né? A professora pode ter sobrinhos, e por isso é tia. Da mesma forma que qualquer tia pode ensinar, pode ser professora, e por isso trabalhar e ter os seus alunos. Mas isso não significa, porém, que a tarefa de ensinar transforme a professora em tia dos seus alunos. Da mesma forma que uma tia qualquer não se converte
em professora dos seus sobrinhos só por ser tia deles. Ensinar é uma profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu cumprimento, enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora implica em assumir uma profissão, enquanto não se é tia por profissão. Se pode ser tio ou tia geograficamente, afetivamente distante dos sobrinhos, mas não se pode ser, na concepção de Paulo Freire, né, como ele diz aqui nesse trecho, não se pode ser autenticamente professora, mesmo num trabalho a longa distância, longe dos alunos. Eu, inclusive, quando reli, né, o livro e fiquei a pensar nesse trecho, eu fiquei pensando como que Paulo Freire se colocaria diante dessa situação nova, nessa situação do Covid, do trabalho remoto. Mas quando ele diz aqui que não é possível ser autenticamente professor no trabalho a longa distância, não é essa distância física, é a distância da realidade dos alunos, é a distância, é o desconhecimento de quem são estes alunos, Paulo Freire, ele não queria diminuir ou menosprezar a figura da tia, imagina, de forma alguma, não é isso, ele é uma pessoa que tem uma ação, uma prática e um discurso muito comprometido com a amorosidade, mas ele queria, fundamentalmente, que não fosse retirado algo que é vital à identificação do papel do professor, que é a sua responsabilidade profissional e a exigência política por uma formação permanente, Enfim, por isso, mais uma citação de Freire, a tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma inocente armadilha ideológica em que, tentando se dar a ilusão de adocicar a vida da professora, o que se tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício das suas tarefas fundamentais. Entre elas, por exemplo, a de desafiar os seus alunos desde a mais tenra e adequada idade, através de jogos, histórias, leituras, para compreender a necessidade da coerência entre discurso e prática. Um discurso sobre a defesa dos fracos, dos pobres, dos descamisados, e uma prática que, por vezes, se difere, Uma prática a favor dos cambados, contra os descamisados, um discurso que nega a existência de classes sociais, de conflito, e uma prática política em favor dos poderosos, A gente pensar essa questão do discurso que não está em sintonia, com a prática, ou seja, a professora tem uma vida, uma luta e, enfim, isso não dialoga, Enfim, seguindo o livro, a gente parte para as cartas a quem ousa ensinar, onde Freire aborda questões fundamentais sobre os fazeres político-pedagógicos, da prática docente. E ele inclui aqui essa inter-relação entre os sentimentos e a ação educativa, que não pode servir à redução desta, àquela, e tudo que envolva a compreensão alargada do contexto de realidade do educando, como já tinha dito antes. Ou seja, é preciso, mais uma vez, citando Freire, não temer os sentimentos, as emoções, os desejos e lidar com eles, com o mesmo respeito com quem nos damos a uma prática cognitiva integrada com eles. Estar advertidos e abertos à compreensão das relações entre os fatos, os dados, os objetos, na compreensão do real. Nada disso pode escapar à tarefa docente, da educadora na leitura da sua classe. E como que ela testemunha a seus alunos que a sua prática docente não se atém apenas a um ensino mecânico de conteúdos, mas ainda o que é necessário. Ensino desses conteúdos não pode prescindir o crítico conhecimento das condições sociais, culturais e econômicas do contexto dos educandos. Ou seja, o que a gente estava falando lá em cima, O professor, ele não pode estar longe, ele não pode estar desconectado do contexto, da realidade sociocultural e econômica dos seus educandos, Freire afirma ainda que a prática educativa, pelo contrário, é algo muito sério. Lidamos com gente, crianças, adolescentes, adultos, participamos da sua formação, ajudamos-nos
ou prejudicamos nessa busca. Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu processo de conhecimento. Podemos concorrer com nossa incompetência, má preparação e irresponsabilidade para o seu fracasso, mas podemos também, com nossa responsabilidade, preparo científico e gosto do ensino, com nossa seriedade e testemunho de luta contra as injustiças, contribuir para que os educandos vão se tornando presenças marcantes no mundo. E continua. Tenho certeza de que um dos saberes indispensável à luta das professoras e professores é o saber que devem forjar neles, que devemos forjar em nós próprios, da dignidade e da importância da nossa tarefa. Sem essa convicção, entramos quase que vencidos na luta por nosso salário e contra o desrespeito. Obviamente, reconhecer a importância de nossa tarefa não significa pensar que ela é a mais importante dentre todas. Significa reconhecer que ela é fundamental, algo mais indispensável à vida social. Eu não posso, porém, formar-me à docência apenas porque não houve outra chance para mim, ou menos ainda, enquanto me preparo ou espero por um casamento. Com essas motivações, que sugerem mais ou menos o perfil que faço da prática educativa, fico como que quem passa numa chuva. Daí que, na maioria dos casos, possivelmente não se veja razão em lutar, né? Ou seja, essa fala do Paulo Freire, né, a partir dos relatos das cartas, né, ela coincide e, ao mesmo tempo, ela reforça, né, a ideologia de uma professora, né, reduzida à condição de tia, né? Alguém que está à espera do casamento, alguém que está à espera de uma oportunidade mais interessante, né? E aí, para isso, realmente não vale a pena lutar. Nesse ponto, eu gostaria, inclusive, de ressaltar, né, aqui com vocês, que... Ai, só um minuto, vou beber um pouco d'água. Pronto. Nesse ponto, eu queria ressaltar aqui um aspecto da ligação entre o fazer pedagógico e a valorização profissional, no combate exatamente da ideologia que se coloca na fusão entre professora e tia. É negado, já no título, professora sim, tia não. Isso em si já converte uma tarefa desmistificadora, uma tarefa libertadora da educação, que combate concepções ideológicas da classe dominante, que são absorvidas pelas classes dominadas, em que, mais uma vez, abre aspas, os educandos, experimentando-se cada vez mais criticamente na tarefa de ler e de escrever, percebam as tramas sociais em que se constitui e reconstitui a linguagem, a comunicação e a produção do conhecimento. Nesse sentido, o Freire, né, Paulo Freire, ele aborda os aspectos quantitativos e qualitativos da educação, como a gente já falou, né, ali em cima, em uma das citações de Freire, os baixos salários dos professores e como, né, essas questões são reflexos da sua desvalorização profissional, né, e Freire reforça a necessidade de demonstrarmos à sociedade a situação em que se encontra o magistério, né? Ele afirma que nenhuma sociedade se afirma sem o aprimoramento da sua cultura, da ciência, da pesquisa, da tecnologia, do ensino. E tudo isso começa na pré-escola. Concluindo que, quanto mais aceitarmos ser tias e tios, tanto mais a sociedade estranha que façamos greve e exige que sejamos bem comportados. Por isso, é necessário que tenhamos, nessa perspectiva, uma coerência entre o fazer e dizer, pois é exatamente na luta entre o dizer e o fazer que devemos nos engajar para diminuir a distância entre eles. Tanto é possível refazer o dizer para adequá-lo ao fazer, quanto mudar o fazer para ajustá-lo ao dizer. Ou seja, ou mudo o discurso progressista por um discurso coerente com a minha prática reacionária, ou mudo a minha prática democrática, adequando-se a um discurso progressista. Enfim, finalmente também há uma terceira opção, que é a opção pelo cinismo, né, assumido, como diz aqui Freire, que consiste em encarar lucrativamente essa incoerência. Bem, enfim, nessa obra, o Paulo Freire ele nos coloca claramente a importância de que os professores se conscientizem, rompam com essa ideologia que distorce, desvaloriza,
essa palavra é péssima, subalternaliza sua atividade profissional e assuma um papel político, social que desempenham no seu dia a dia, né? Para Freire, isso é algo que é marcante, acho que todos nós temos bastante clareza disso, né? Que ensinar é um ato político e, diante disso, a luta dos educadores não é singular, né? Os educadores fazem parte de uma classe, né? São trabalhadores que há muitas décadas, né? A gente vê esse texto, por exemplo, é da década de 90, mas essa discussão já é muito anterior, né? Paulo Freire já trazia essa discussão e outros educadores também da valorização dos profissionais de ensino, né? Eles realmente, nós educadores lutamos há muitas décadas pelo reconhecimento do nosso trabalho e dessa forma, né, os trabalhadores do ensino consolidam sua unidade e o seu auto-reconhecimento enquanto classe trabalhadora, que é fundamental, né, para o estabelecimento de pontes e de compromissos, né, com os demais setores explorados da sociedade, né, com os ditos oprimidos, né, como já afirma Paulo Freire no seu livro Pedagogia do Oprimido. E ao afirmarem-se enquanto trabalhadores e em sua dignidade, conseguem dessa maneira fortalecer-se enquanto indivíduos, atores políticos, históricos e principalmente enquanto categoria. O educador, para ser agente da transformação histórica, primeiro ele deve se entender enquanto isso, enquanto sujeito e não objeto da história. Por isso, ao se diluir essa identidade, né, com essa questão da tia, não só se desconstrói o papel do educador, mas, em consequência, também se desconsidera toda a sua luta, né? E isso colabora para a alienação não só individual, como a alienação de toda uma categoria, prejudicando a luta, né, a luta pela emancipação, né, de todos os trabalhadores. E, além disso, também colabora, como Paulo Freire já disse, para a precarização das condições de trabalho, né? Afinal, se todos podem ser educadores, né, se a tia pode ser educadora, né, não há especificidade nesse trabalho, né? Não há necessidade de garantir boas condições, né, de trabalho, de vida, pois pronto, é um trabalho que qualquer um faz, não, né? Alguém vai fazer isso de qualquer maneira, né? E trazendo para o campo das práticas museológicas, né, a gente pode afirmar, né, que diante dos anseios da sociedade e dos marcantes contrastes desse mundo, né, tem se estimulado a busca de soluções criativas, contribuindo para a construção do conhecimento na área da museologia e fazendo-nos repensar o campo da atuação e também os cursos de formação, né, visando a construção de novos processos museais. Essas mudanças que implicam na formação dos profissionais são mudanças que implicam na formação dos profissionais de museu, né? E por isso que se exige hoje são novos agentes para os processos culturais, museólogos, enfim, profissionais de museu que possam atuar tanto na prática das instituições como na produção do conhecimento articulado com a sociedade contemporânea, né? A questão da formação ela não está unicamente centrada num rol de disciplinas ministradas por qualquer um dos cursos, mas sim nessa mudança de mentalidade acerca do fazer museológico, ou seja, né, aquela passagem, deixar de pensar no objeto em si para partir para o humano, para o social, né, que é o que a gente tem aqui na nossa escola de pensamento, né, na sociomuseologia. Essa museologia contemporânea que vem sendo marcada pelo reconhecimento da diversidade, pelo respeito às diferenças, pelo exercício da cidadania, uma museologia enquanto disciplina condicionada socio-historicamente, em cada momento histórico, refletindo as transformações sociais, as relações humanas, né? É uma marca da sociomuseologia, a identificação dessa ação participativa enquanto característica predominante. E vai ser a partir das reflexões sobre o patrimônio cultural, sobre a compreensão da identidade cultural, né, que a gente vai poder perceber toda essa questão da participação, da conquista, da busca da autogestão, da democracia e efetivamente da liberdade, né? Contudo, as tendências, né, socio-históricas contemporâneas, com a hegemonia do neoliberalismo, né, vem impondo para a gente uma realidade oposta a essa, né, e com impactos também,
né, nas instituições museológicas e, em particular, nas relações de trabalho. Eu vou trazer para vocês uma pequena citação aqui da minha dissertação, que eu falo um pouco sobre isso. As instituições museológicas não ficam imunes. Também há, em seus quadros, funcionários, aqueles que sofrem com a chamada precarização das condições de trabalho, seja pela falta de investimento financeiro ou mesmo pelo não reconhecimento profissional. Tem-se um quadro de alienação dos trabalhadores diante do produto final de suas ações produtivas. Tais sintomas são parte da lógica da reprodução e da valorização do capital vigente no mundo hoje. Freire nos mostra que a questão da desvalorização do trabalho educativo, tal como profissão, está presente na identificação dos educadores. Ao aceitar ser chamado de tia ou tio, os educadores reafirmam a sua situação de não profissional. O status quo da profissão fica sublimado e a ação educativa acaba por se tornar uma atividade de caráter familiar, na qual a figura do educador é tida como uma extensão da família do educando. A própria instituição escolar, desde seus primórdios, já era identificada como a segunda casa do aluno. Ou seja, os educadores, nós educadores, né, temos uma trajetória, como eu já disse, né, de luta, né, pelo reconhecimento do nosso papel fundamental, do nosso trabalho, né, como fundamental para a sociedade. E nesse livro, Paulo Freire, ele traz mais uma vez esse aspecto de que ensinar é um ato político, né? Que a luta dos trabalhadores não é singular, somos sim, dos trabalhadores da educação não é singular, somos sim uma classe, né? E nos reconhecemos enquanto tal, né? É fundamental para o estabelecimento de pontes e compromissos com demais setores explorados da sociedade, ter esse reconhecimento, né? Que a gente saia, de certa forma, desse pedestal da academia, do cientificismo, né? E possamos nos afirmar enquanto trabalhadores, né? Na nossa dignidade, né? Conseguindo, assim, nos fortalecer enquanto indivíduos, atores políticos e históricos e principalmente enquanto categoria, né? O educador, ele é um agente de transformação histórica, que primeiro deve se entender enquanto agente de transformação histórica, enquanto sujeito, não como objeto, como já falamos antes, né? Além disso, né, essa questão, ela é uma questão que realmente colabora para a precarização, né, como eu falei, para a precarização das condições de trabalho, né, a gente precisa ter isso muito claro, né, que exatamente toda essa diluição da importância do nosso trabalho também fragiliza, né, as nossas condições de trabalho, fragiliza a nossa luta, fragiliza todo um reconhecimento, não só do setor, mas de toda a sociedade, né? E essa é uma questão que se expressa no campo da educação básica, entre a figura da tia e da professora, e eu poderia dizer que no campo da educação museal, quando a gente retira a especificidade do trabalho do educador museal, né, utilizando termos como guia, intérprete, né, demonstra-se, de certa forma, que essa profissão poderia ser exercida por qualquer um que tenha tido qualquer tipo de treinamento ou capacitação mais superficial, né, alguém que tenha sido orientado para ser, sei lá, tal como uma extensão das legendas, podemos dizer assim, né? Tornando o ato de educar no âmbito dos museus algo até mesmo simplório, medíocre, sem aprofundamento, né? O próprio Paulo Freire, um professor assim de Anão, nos diz, né, que o processo de ensinar implica o de educar e vice-versa, envolve a paixão de conhecer, nos insere numa busca prazerosa, ainda que nada fácil. Por isso, é uma das razões da necessidade da ousadia de quem se quer fazer professora, educadora, à disposição pela briga justa, lúcida, em defesa dos seus direitos. Né? Diante dessa fala, quando a gente rotula o educador museal com qualquer outro termo que não seja educador, né, a gente acaba por assumir um discurso de desvalorização e alienização do trabalho
educativo, né? Acreditar que não há relevância, tanto faz, né? A gente falar educador, mediador, guia, tanto faz, é a mocinha do educativo, né? Faz com que a gente seja conivente com esse desrespeito e principalmente com o despreparo de alguns indivíduos que a gente vê hoje atuando, especialmente no campo da educação em museus, né? Afinal, o intérprete não tá ali no papel de estabelecer uma relação educativa, né? Ele está no museu como um facilitador na relação entre o acervo e o público, né? O que não implica em si uma função educativa, né? Muito menos o desempenho dessa enquanto uma ação emancipadora do indivíduo, né? O intérprete, da mesma forma, ele pode também interpretar, né, de forma que não envolva a reflexão do visitante, por exemplo, né? Simplesmente ele vai interpretar, pode significar alguém que interpreta, que traduz para o público o que está sendo visto, um ato exclusivamente de recepção, né? Algo que se aproxima muito do que Paulo Freire trata por educação bancária, né? Uma posição passiva diante do conhecimento, né? E da mesma forma a ideia do guia, né? O guia é aquele que leva o visitante pelo acervo, né? E também perspectiva passiva. Não é por acaso que o termo guia também é utilizado por aqueles que levam os visitantes em passeios turísticos, né? O objetivo de um passeio turístico é fundamentalmente o deleite, não necessariamente a educação, né? E a educação é um ato político que deve ser feito por uma perspectiva emancipadora, né? Enfim, pelo menos eu acredito assim enquanto freiriana, né? Ou seja, vou trazer mais uma citação para vocês minha. Desculpa se eu estou sendo utilizando muito das referências, mas enfim. Os museus são instituições políticas, sendo assim, torna-se lógico defender que seus funcionários são agentes políticos. Todavia, é claro que precisamos reconhecer que este termo em questão, educador museal, sofre de grande descrédito devido à influência de discursos da direita fascista e ultraconservadora, que resulta na fuga de tudo aquilo que esteja efetivamente comprometido com as lutas sociais e o esvaziamento real do aclamado discurso em prol da formação cidadã, tão em voga nos projetos educativos de museus. Existe hoje uma boa parcela dos profissionais que ainda se esquiva, silenciando determinados temas, em especial quando tratamos de instituições históricas, ou mesmo não sabem como abordar certas temáticas. Educar não é tão somente uma simples tarefa em que se organizam conhecimentos e aplicam-se teorias de aprendizagem por meio de uma prática já mecanizada. De fato, o ato de educar, com destaque ao trabalho realizado nos museus, é uma complexa tarefa que deve adaptar uma dada cultura às necessidades e capacidades cognitivas dos indivíduos, adaptando também estes mesmos indivíduos e suas maneiras de conhecer as necessidades e a importância das diversas culturas. Isto tendo sempre em vista estabelecer o debate, principalmente a reflexão individual, ou seja, o ato de fazer política. Então, ser um educador museal, um educador museal consciente, né, exige primeiramente um comprometimento político, um compromisso da atuação no sentido dessa construção de instrumentos, né, que possam levar à emancipação, à desalienação, né? Não basta, não basta apenas isso também, né? Apesar de ser o fundamento necessário, pois sem ter este horizonte em vista, né, os meios fundamentalmente não vão ser encontrados. Por isso, é necessário, né, como a gente já falou mais acima, né, no Paulo Freire falou, é necessário uma formação permanente, né, uma base de conhecimentos teóricos metodológicos, ou seja, o técnico e o prático de como trabalhar esse conhecimento no âmbito dos museus. Vou trazer também mais um trechinho aqui para vocês da Maria Imaculada Oms, que é uma educadora museal espanhola, né, que ela diz que ter conhecimentos atualizados sobre o processo de ensino-aprendizagem e saber aplicá-los no contexto museológico, ter uma visão ampla do sistema educativo formal, de suas problemáticas e exigências para poder trabalhar em colaboração com as escolas, ter uma visão ampla das exigências educativas dentro do setor formal e ser capaz de responder ante estas, ser capaz de liderar tarefas do serviço, tanto no que se refere à montagem de exposições, programas de capacitação e etc., tal como na elaboração de atividades e materiais educativos, ter capacidade para analisar e resolver problemas e a habilidade para pensar de forma estratégica, ter capacidade de
de iniciativa e trabalho pessoal, ter capacidade de dirigir, de motivar, coordenar o pessoal do serviço educativo, ter habilidade para utilizar a linguagem de forma clara e precisa, enfim, uma série de outras habilidades, né, que são fundamentais para se levar adiante o trabalho no que em espanhol é chamado pedagogia museística, né, a nossa educação museal. Enfim, essa discussão sobre o papel e a formação do educador, sobre a sua especificidade, né, ela é muito cara, né, e como eu já tinha dito antes, é muito antiga no campo da pedagogia, né, no professor Cíntia Não, né, o Paulo Freire fala dessa importância do reconhecimento da profissão e do papel do professor, né, um reconhecimento fundamental para que a gente possa reivindicar os nossos direitos, né, enquanto profissionais que somos. E quando nós não especificamos, né, não explicitamos o papel do educador, a gente tira essa dimensão política da ação educativa, né? O educador, quando ele é colocado nessa posição de guia, monitor, intérprete, enfim, ele é tirado dele, né? Essa capacidade de refletir, de levar a reflexão, ele é reduzido a, como eu falei, né, a uma extensão, né, das legendas, digamos assim, né? E afirmar, né, que a forma como os profissionais de educação, né, dentro e fora do museu também, né, que como eles são formados não é algo importante, né, quando muitas pessoas dizem, tanto faz, é a menina do educativo, né, como eu já falei, na verdade isso colabora profundamente para a fragilização, né, do papel da educação, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, né, e também acaba por afirmar que a educação deve ser neutra, né? Tanto faz, não importa, enfim, né? E como a gente sabe muito bem, Freire já disse que a educação nunca poderá ser neutra, né? Enfim, quando a gente chama um educador museal de guia, monitor, intérprete ou tanto faz, né? A gente passa essa sensação de uma suposta neutralidade na educação museal que não existe. Né? O profissional ele tem que se assumir enquanto educador e, ao se assumir enquanto educador, ele assume também uma posição política. Né? Ele assume um compromisso. Quando eu digo política, não é política partidária. Tá? É importante deixar isso bastante claro. Né? Ele assume uma posição política, um comprometimento com a sociedade, com a transformação ou manutenção da realidade do visitante, de acordo com a sua posição política, né? E, no caso, ele pode ou construir com o visitante, né, com o público, com o educando, né, já que aqui a gente está falando de educandos, né, nesse sentido, construir um processo dialético, um processo de base construtivista, de compreensão e desenvolvimento do conhecimento, ou apenas ser aquele que entrega informações, né, que poderiam ser oferecidas ali até mesmo, né, numa legenda, né, numa vitrine. Bem, eu vou terminando, né, reforçando que essa é uma luta antiga dos educadores de todo mundo, como eu já disse mais de uma vez e gostaria de reafirmar, né, uma bandeira levantada por Paulo Freire, claro que com mais ênfase no Brasil, exatamente por ele, né. Os educadores, eles vêm aprofundando o sofrimento do trabalho alienado, né, que, de acordo com Ferreira, é o fruto do capitalismo, e gera, ao invés de realizador de aspirações humanas, é um momento de esgotamento e degradação. E mais exatamente nesse contexto atual, em que vários profissionais de museu, a gente tem acompanhado, né, em especial de serviços educativos, estão sendo demitidos, né, estão sendo, enfim, que já atuam, né, de forma precarizada, né, e em meio a essa pandemia do Covid-19, né, fica cada vez mais claro para nós, né, o nosso comprometimento com essa luta, com a valorização do nosso trabalho, não só dos educadores de museu, né, os educadores museais, mas também de todos os profissionais da cultura, né, a gente tem acompanhado, principalmente no Brasil, o que vem acontecendo, né, com a cultura, né, com a educação.
Então, eu acredito que momentos como esse, né, como esse momento que a gente está tendo agora aqui, esse encontro, eles podem ser verdadeiramente impulsionadores e potencializadores dessa nossa luta. Então, agradeço a presença de todas e todos. Muito obrigada. É isso.